O Senhor tem cuidado dos nossos, o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Se a gente parar para pensar, nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Já agradeceu a Deus por algo nessa manhã? Já agradeceu a Deus pela sua família? Agradeceu a Deus pela sua saúde? Agradeceu a Deus pela sua vida? O Senhor é maravilhoso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Eu quero dar continuidade à nossa série, um Jesus que você desconhece. Jesus é alguém tão falado por todos, é alguém tão pregado, tão ensinado, mas será que você de verdade conhece Jesus? Você conhece Jesus de ouvir falar ou já teve um encontro pessoal com Ele? Jesus é um artesão na sua vida ou Ele é um carpinteiro? Jesus é aquele que você recorre para que Ele possa decorar a sua história ou é alguém que fundamenta a sua vida? Alguém que te prepara para as lutas e para as dificuldades. Nós estamos nessa série chamada O Jesus que você não conhece, e é uma alegria tão grande poder falar sobre Jesus, poder ensinar sobre Jesus, como isso é precioso. E hoje nós vamos aprender o que Jesus pensa a respeito da felicidade. O que Jesus tem a dizer a respeito da felicidade. Quando nós olhamos para a antiguidade, para a história do cristianismo, para a história da humanidade, nós percebemos que todos sempre tentaram responder essa pergunta: como ser feliz? O que é a verdadeira felicidade? Todos os grandes filósofos, inclusive as escolas filosóficas, sempre discutiram o conceito da felicidade. Todo mundo hoje tem uma palavra para dizer: não, felicidade é isso. Os psicólogos, os antropólogos, os pastores, seus amigos, o mercado, o marketing, todo mundo tem uma palavra para definir a felicidade. Mas o que é a verdadeira felicidade? Hoje a felicidade, para muitos, é um subproduto do ecossistema. É um subproduto do mundo em que nós vivemos. O mundo tem ditado para nós o que é a felicidade, e eu vejo as pessoas correndo atrás dessa felicidade a qualquer preço, matando a saúde espiritual, a saúde emocional e muitas vezes até a saúde física em prol da verdadeira felicidade. Infelizmente nós pensamos que a felicidade hoje ela vem do marketing, ela vem do sistema, ela vem da economia, ela vem do mercado. Em toda a história da humanidade, o homem tentou ser feliz a partir do seu ambiente externo. Mas será que esse homem, um dia, em algum momento, será que ele se encontrou com a verdadeira felicidade? Talvez você viva se perguntando: eu sou feliz? Talvez você olhe para o espelho e se pergunte: será que eu tenho uma vida feliz? Talvez você olhe para a sua família, para os seus bens, para aquilo que você faz, e você tenha se questionado se você tem vivido uma verdadeira felicidade. René Girard é um pensador francês, um filósofo, e ele diz o seguinte: que hoje nós olhamos para algumas pessoas que na nossa cabeça são ícones da felicidade, e nós tentamos, pelo desejo mimético, encontrar felicidade nessas pessoas. Mais ou menos assim, eu olho para uma pessoa que parece ser feliz, e eu quero imitar tudo que essa pessoa faz, porque uma vez que eu não consigo ser como ela, eu posso tentar pelo menos ser parecido com ela. E quem sabe nessa tentativa de ser parecido com ela eu encontre a felicidade. Então se eu olho para uma pessoa, ela tem um iPhone 15 e ela parece ser feliz, então eu faço tudo o que eu posso e o que eu não posso para ter o mesmo telefone que ela tem, porque talvez se eu tiver eu vou ser feliz como ela é. Eu olho para uma pessoa que tem determinada casa, determinado carro, que se veste de determinada forma, e ela parece tão feliz assim, que eu penso o seguinte: já que eu não posso ser ela, eu posso tentar ser parecido com ela. Quem sabe se eu tiver um pouco do que ela tem, eu consigo também desfrutar um pouco dessa felicidade que ela aparenta ter. E nesse mundo onde está todo mundo tentando encontrar felicidade, nós percebemos uma humanidade escravizada, uma humanidade correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs, sacrificando aquilo que é primordial para tentar ter algo que dessa forma nós nunca vamos conseguir alcançar. Faz sentido?
Está fazendo sentido para você? Nesse contexto, as redes sociais, elas se tornam extremamente dificultosas para nós. Nesse sentido, as redes sociais, elas se tornam algo que nos prejudica mais do que nos ajuda. Porque a partir das redes sociais eu começo a comparar mais. Eu comparo a minha vida com a vida do outro. Então, se eu estou num sábado de manhã, em casa, lavando roupa, eu entro na rede social e tem alguém que naquele mesmo horário está numa cachoeira, eu falo, eu não sou feliz. Porque feliz é quem está na cachoeira, não é quem está lavando roupa. Aí eu olho para alguém que foi promovido no emprego e naquela mesma semana eu estou passando uma dificuldade, uma crise no meu trabalho. Aí eu falo, ele é feliz, eu não sou feliz. Então aquilo que acontecia num círculo menor, acontecia dentro da família ou no meio dos amigos, hoje é extremamente potencializado nas redes sociais. E qual que é o horário que eu e você mais ficamos nas redes sociais? No horário em que deveríamos estar descansando. No horário em que deveríamos dormir, no horário em que deveríamos relaxar, é o horário que a gente entra nas redes sociais e entramos em desespero. Fulano tem a mesma idade que eu e olha onde ele está e eu fiquei para trás. Fulano tem a mesma idade que eu e ele já está vivendo isso e eu ainda nem venci as primeiras etapas. Aí vem o desespero de alma, a angústia, aí vem a tristeza e aquilo que nós deveríamos focar a gente não foca. Aquilo que é primordial a gente deixa de lado. E o que está acontecendo? A população está ficando cada vez mais triste, mais angustiada, mais depressiva, mais abalada emocionalmente. Então, diante desse mundo que a gente vive hoje, o que Jesus tem a falar sobre a felicidade? Diante desse contexto tão desesperador, o que é que Jesus pode nos ensinar em relação à felicidade? E é interessante porque quando você olha para o mundo espiritual, de um lado você tem Jesus e do outro você tem Lúcifer. E Lúcifer, ele pensou que se ele conseguisse realizar todos os desejos do seu coração, ele seria feliz. O que é o desejo mimético? É a imitação para provocar as mesmas emoções. Então, eu vou imitar alguém que ri para ver se eu consigo ficar feliz. Eu vou imitar alguém que faz alguns determinados movimentos para ver se eu fico motivado. Eu vou imitar determinada vestimenta para ver se eu consigo ficar mais confiante. Esse é o desejo mimético. E Satanás pensou que se ele conseguisse realizar todos os seus desejos, ele seria feliz e realizado. Então ele olhou para Deus e pensou assim, Deus é alguém que realiza todos os desejos dele. Então eu quero ser como Deus. Então quando você abre a sua Bíblia, lá em Lúcifer, capítulo 66, versículo 6, vai estar escrito assim, se você realizar todos os seus desejos mais insondáveis, você encontrará a felicidade. Mas aí Satanás quebrou a cara, sabe quando? Quando ele se encontrou com Jesus Cristo. Quando ele se encontrou com Jesus Cristo, ele se decepcionou, porque ele olhou para alguém que era como Deus, mas teve fome, que era como Deus, mas teve sede, que era como Deus, mas passou por dificuldades, passou por privações, passou por sofrimentos. Mas não satisfeito, Satanás não apenas tem vivido essa vida, como ele quer nos ensinar isso. Não é isso que diz a bandeira do nosso cartão de crédito? A vida é agora. Não é essa a premissa do mercado financeiro? Primeiro você faz, depois você resolve? Não é assim que eu e você estamos vivendo? Estamos num shopping, não temos condição, mas sentimos um desejo, sentimos uma ansiedade, sentimos uma vontade, e a gente pensa assim, não, a vida é uma só. Eu trabalho tanto, eu corro tanto atrás, eu mereço ser feliz, eu vou me dar o luxo, depois eu vejo o que eu faço. E dessa maneira a gente tem imitado muito mais a Satanás do que a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, sendo Deus, podendo realizar todos os seus desejos, ele respeitou os seus processos. Quando Satanás encontrou com Cristo, ele viu Jesus passando fome, ele viu Jesus com sede, ele viu Jesus cansado, e vendo tudo isso em crise, sabe o que ele faz? Ele chega para Jesus e ele diz o quê? Ei Jesus, você é Deus, e você está com fome, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vai falar o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo?
Eu não posso viver de satisfazer as minhas vontades. Eu não posso viver de satisfazer os meus desejos, mas eu preciso viver para cumprir a vontade do meu Pai. Não tem a ver com a minha vontade, não tem a ver com o meu desejo, tem a ver com a vontade do meu Pai. E se o meu Pai quer que eu passe por esse processo, então eu vou passar. Olha Deus, olha Pai, eu peço ao Senhor que afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Querido, se é tempo do Senhor de você passar por um deserto, então glorifique ao Senhor. Não fica tentando sair do deserto se não é hora de sair do deserto. É tempo de passar por uma prova, seja aprovado nela, glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque não é de satisfazer as nossas vontades que nós vivemos. Essa é uma vida luciferiana e não uma vida cristã. Faz sentido? Ei Jesus, estou observando aqui, você é Deus, está tão sozinho, né? Faz o seguinte, chama a atenção, se joga daqui, todos os anjos vão vir pegar você. Todo mundo vai dar atenção para você, você vai ser o centro das atenções se você se jogar daqui. Ei Jesus, está passando por sofrimento, se prostra e tudo eu te darei. Satanás viveu uma crise profunda, porque ele pensou que ser como Deus é realizar todos os seus desejos, é realizar todas as suas vontades, mas quando ele encontra Cristo, ele aprende que ser como Deus, que ser filho de Deus, que ser um cristão, não é viver para satisfazer as minhas vontades, mas viver para satisfazer as vontades de Deus. Por isso que no dízimo, na oferta, eu falei, olha, talvez você já fez a compra do mês da sua casa, talvez você já pagou as contas da sua casa, talvez você já pagou os seus impostos, talvez você já comprou o que você necessitava, mas e a vontade de Deus? Porque ele diz assim, buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz assim, me honre com os teus bens, com as tuas primícias, os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Então eu e você não vivemos para satisfazer as nossas vontades. Nós vivemos para satisfazer as vontades de Deus. A pior pergunta que nós podemos fazer para uma criança é: o que você quer ser quando crescer? Isso é vida luciferiana. Porque Satanás nos ensinou sobre o satanismo no jardim do Éden, tirando Deus do trono e não se assentando no trono, mas colocando o homem no trono da sua própria vida. Então satanista não é quem adora Satanás, satanista é quem adora a si mesmo, satanista é quem controla a sua própria vida, satanista é quem dita para ele mesmo o que ele vai viver no futuro. Satanista é quem vive para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, porque é assim que Satanás vive. Mas eu e você, nós vivemos para dar outra face. Eu e você vivemos para caminhar mais uma milha. Eu e você vivemos para cumprir a vontade do Pai, para abraçar quem nos trai, para perdoar quem nos feriu. Eu e você vivemos para fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? Está fazendo algum sentido isso na sua vida? Porque na minha está fazendo muito. Eu comecei a olhar para a minha vida e a única coisa que eu conseguia falar para Deus é misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim, porque o meu coração é enganoso. Quantas vezes eu olhei para uma coisa e falei, eu não preciso nada. E quantas vezes eu acreditei que eu precisava. Quantas vezes eu falei, não, eu mereço, trabalho tanto, eu não mereço nada. E quando eu comecei a entender isso, na verdade eu percebi que tudo o que eu realmente preciso, Deus já me deu. Tudo que eu realmente preciso e até mais, o Senhor já me deu. Então por que eu não estou fluindo no propósito? Por que eu ainda me distraio nas propostas? Por que eu ainda perco tempo com tantas coisas inúteis na vida e não foco naquilo que o Senhor mandou eu fazer? Sabe por quê? Porque se o diabo não consegue me arrancar do reino das luzes, se o diabo não consegue me tirar do reino de Deus que o Jesus Cristo me colocou, ele tenta me distrair, ele tenta me desfocar. Ele me tira 3% da rota. E ao invés de eu agradar a Deus, agora eu estou tentando me agradar. Ao invés de eu satisfazer a vontade de Deus, eu estou tentando me satisfazer. Ao invés de garantir os meus irmãos, agora eu passo mais tempo tentando garantir a minha vida. Salvai-vos desta geração corrompida, Atos 2,40. O Espírito Santo nos ensina a ler assim, olha, salva os seus irmãos. É um salvando o outro, salvai-vos. Satanás me ensina a ler assim, eu preciso me cuidar, porque essa geração está perdida. Satanás me ensina o tempo todo a me salvar, a me proteger, a me garantir, quando na verdade Deus está falando, dá a vida pelo seu irmão.
Ama de verdade quem morre pelo irmão. Isso é o verdadeiro amor. Então eu e você hoje estamos vivendo para satisfazer as nossas vontades ou para satisfazer as vontades de Deus? Bom, uma vez que a gente já fez a introdução, acho que agora a gente já pode ler o texto de hoje. Mateus 5, verso 1, o texto diz assim: Jesus, vendo as multidões, subiu e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia. Alegrem-se, regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos e peça a Deus que continue falando ao seu coração. Você já viu a introdução da mensagem? Você já entendeu um pouco daquilo que o Senhor quer falar? Então fala assim: Deus, não me deixa distraído. Abre os meus olhos, abre o meu coração. Abre os meus ouvidos. Deus, nos liberta dessa escravidão do consumo. Nos liberta dessa escravidão, Pai, do marketing, que nos faz acreditar que tudo é uma necessidade. Nos liberta desse mercado que nos escraviza, de modo que ao saciarmos as nossas vontades, nós nos tornamos reféns. E precisamos trabalhar horas e horas a mais para pagar por aquilo que não precisamos, para mostrar para as pessoas algo que não somos, ó Pai. Nos liberta de tudo isso. A Tua palavra nos liberta, Pai. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha derramar unção sobre essa palavra e que o Senhor venha usá-la através do Teu Espírito Santo, para que nós sejamos um povo feliz de verdade. Um povo que tem a felicidade no Senhor e não nas coisas materiais. Um povo que tem a felicidade em Ti e não nas coisas externas. Que nada, nem ninguém venha roubar aquilo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz. O texto começa dizendo, e eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. O texto começa dizendo, bem-aventurado. Bem-aventurado é Macários. E Macários significa algo muito prático e simples para a sua vida. Macários significa mais do que feliz. Feliz demais, extremamente feliz. Uma felicidade sobrenatural, uma felicidade jamais vista. Isso significa bem-aventurado. E o que Jesus vai nos ensinar é sobre como encontrar a verdadeira felicidade. Jesus vai nos ensinar nesse texto como ser feliz de verdade. E a felicidade do mundo, querido, está tão abaixo dessa felicidade que Deus tem para nós. A felicidade desse mundo eu poderia chamar de prazer. Porque todo prazer é momentâneo, todo prazer é passageiro, todo prazer gera um vazio, todo prazer nos aprisiona e nos escraviza para que nós possamos querer mais. Mas a verdadeira felicidade, ela não passa, ela é eterna, ela não depende das circunstâncias externas. Agora o que me deixa triste é saber que poucos são aqueles que têm desfrutado da verdadeira felicidade. Por isso vale a pena olhar para esse texto e aprender com Jesus Cristo como nós podemos ser felizes de verdade. E quando eu olho para esse texto, o primeiro princípio que eu aprendo aqui é que a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. No princípio, lá atrás, pobre, sabe o que pobre significava? Pobre significava pobre mesmo. Pobre era alguém que não tinha nada. Pobre era alguém que dependia dos outros para viver. Pobre era alguém que dependia de alguém para dar comida, de alguém para dar água. Pobre era alguém que dependia de alguém para levantar ele do chão, para vestir ele com uma roupa.
Era isso que pobre significava. Mas o interessante é que esse pobre, aos poucos, foi se tornando alguém dependente. Ele foi aprendendo, ele foi desenvolvendo uma dependência. Uma dependência que no primeiro momento ele colocou sobre os outros. Não, se você não fizer, eu não vou comer. Se você não me der, eu não vou vestir. Só que quando a Bíblia faz uso desse pobre, ela está trabalhando uma determinada dependência de Deus. Desculpa, gente, estou com uma sinusite, mas vamos lá, a gente vai conseguir. É uma dependência de Deus. O pobre de espírito aqui não é uma pobreza externa. O pobre de espírito aqui não é alguém que está mendigando pão. Não é alguém que está olhando para os seus irmãos e pedindo uma roupa, pedindo uma água. Mas é alguém que sabe que se não fosse Deus, ele nem estaria vivo. Que se não fosse Deus, ele não tinha acordado no dia de hoje. Que se não fosse Deus, mesmo tendo todo o dinheiro que ele tem, ele não compraria a cura, ele não compraria a saúde, ele não compraria a vida. Infelizmente, muitos precisam ter muito dinheiro na vida, para chegar em determinadas circunstâncias e descobrir que a vida é muito mais frágil do que todo o dinheiro que ele tem. Infelizmente, muitas pessoas precisam desenvolver determinadas fortunas, para chegar diante de uma enfermidade e descobrir que todo aquele dinheiro não significa nada. Algumas pessoas precisam ter muito dinheiro para perceber que aquilo não compra amizade de verdade, não compra lealdade, não compra família. Mas aqui nós podemos aprender na palavra do Senhor. Nós não precisamos passar pelo erro, nós não precisamos errar como muitos têm errado. Nós podemos aprender na palavra que se nós dependermos do Senhor, nós seremos felizes. Que se nós acordássemos todos os dias e falássemos assim: Deus, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela saúde, obrigado porque é o Senhor que nos levanta e nos mantém de pé, nós seríamos muito mais felizes. A questão é, você hoje é alguém que pode se considerar pobre de espírito? Ou você é muito arrogante e muito orgulhoso? Você é alguém que sabe que foi Deus que te trouxe aqui? Ou de verdade você não sente um orgulho espiritual de pensar assim: não, eu sou melhor do que os outros, porque eu quis vir aqui. E eu venci tudo o que o diabo fez, eu venci, eu cheguei nesse lugar. Fala a verdade, você entrou por essa porta cheio ou você entrou vazio? Porque se você entrou cheio, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas se você entrou vazio, falando: Deus, se não é a sua misericórdia, eu não estaria aqui nessa manhã, você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Antes de Deus encher, primeiro Ele multiplica o vazio. Quando Ele quis fazer o milagre da multiplicação do azeite, Ele primeiro multiplicou o quê? O vazio. Vai lá e pega a maior quantidade de vasilhas vazias que você conseguir. Aquela viúva, ao olhar para sua casa cheia de vasilhas vazias, ela deve ter entrado em desespero, porque ela pensou: não, realmente eu não tenho nada. Olha para o tanto de coisa vazia que tem dentro da minha casa. Sempre que Deus quer multiplicar algo, Ele primeiro multiplica o vazio. E se você não esvaziar-se de si mesmo, não se humilhar, como diz o texto da Kenosis em Filipenses 2, não abrir mão de toda essa glória, arrogância, orgulho que não é seu, você não vai receber aquilo que Deus tem para você nessa manhã. Querido, é o Senhor que te mantém de pé. É o Senhor que está mandando o seu pulmão trabalhar, é o Senhor que está mandando o seu coração bater, é o Senhor que está controlando a oxigenação dos seus órgãos, é o Senhor que está te dando inteligência, criatividade, é o Senhor que tem aberto portas para você e conectado você com as pessoas certas. Nós deveríamos ser como o publicano naquela palavra de Jesus: tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não posso descer desse púlpito e falar assim: que palavra abençoada. Eu tenho que descer desse púlpito e falar: Deus, ressignifica se eu falei alguma bobagem. Tem misericórdia de mim enquanto pregador da sua palavra. Tem misericórdia, porque quem sou eu para chegar diante de tantos irmãos, abrir a minha Bíblia e poder falar alguma coisa? O Senhor sabe e conhece o meu coração.
O Senhor conhece as profundezas dos meus pensamentos. O Senhor sabe da minha intimidade com a minha esposa. O Senhor sabe da minha vida com os meus filhos. Quem sou eu? Eu não posso desenvolver um determinado orgulho espiritual de pensar, não, o Senhor me escolheu porque eu sou diferenciado. Não, eu fui escolhido para ser o líder da célula, porque entre todos lá, o pastor olhou para mim e falou assim, não, você é o melhor. Nós não podemos desenvolver um orgulho espiritual a ponto de sair pela rua, olhar para um irmão que está deitado no chão e pensar assim, eu não estou ali porque eu tomei decisões melhores do que ele. A gente não sabe o que levou ele àquela condição. Às vezes foi uma traição que você não teve. Às vezes foi um abuso que você não recebeu. Às vezes é um contexto que você não viveu. Então como eu posso me achar melhor do que o outro? Como eu posso pensar que o outro é pior do que eu? Não, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Isso é ser pobre espiritualmente, é você entender que se não é o Senhor na sua vida, você não fala nada de bom. Se não é o Senhor na sua vida, você não faz nada de bom. Se não é o Senhor na sua vida, você é alguém que vive para se salvar, se proteger. E vive tanto isso que, se preciso for, passa por cima do seu cônjuge. E vive tanto isso que, se preciso for, sacrifica os seus filhos. E não é isso que a gente tem visto acontecer. Muitos pais sacrificando os filhos por causa de realizações pessoais. Não, porque eu preciso construir o meu nome. Eu preciso construir a minha marca. Eu preciso chegar num determinado patamar financeiro. Então, se preciso for, eu sacrifico os meus filhos. Se preciso for, eu sacrifico a minha esposa, porque aonde eu quero chegar, eu preciso provar que eu venci. Eu preciso provar para minha família que eu venci. Então, diante de uma palavra como essa, eu só posso falar assim, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da nossa igreja. Eu olho para vocês aqui nesse domingo da manhã, olho para essa igreja cheia, lotada, e eu fico pensando assim, o que o Senhor está fazendo, Pai? Porque nós erramos tanto na liderança dessa igreja, nós falhamos tanto. O que o Senhor está fazendo? Como que a gente vai cuidar desse povo, Deus? Como que a gente vai cuidar de tanta gente? Tem misericórdia, porque nós não temos capacidade alguma, e se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. O segundo princípio para a verdadeira felicidade, eu encontro no texto, eu encontro em Jesus, e ele fala assim, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Eu olhei para esse texto e eu fiz uma pergunta, que tipo de choro é esse que produz felicidade? Porque todo choro me remete à tristeza. Todo choro é porque a pessoa está sofrendo. Então, que tipo de choro é esse que Jesus está falando, que vai torná-la feliz, que vai levá-la para um segundo estágio da verdadeira felicidade? Querido, esse é o choro libertador. Esse é o choro da libertação. Você já chorou alguma vez na vida, mas foi aquele choro que você tirou um navio das suas costas? Você já chorou alguma vez na vida que foi aquele choro de você perder o ar, perder a respiração, mas você lavou a alma, você se sentiu livre depois daquele choro? Você já chorou alguma vez um choro de reconciliação, que já não tinha mais o que um fez, o que o outro fez, só tinha um abraço e só tinha um tempo de paz sendo inaugurado? É esse choro, é esse choro. É o choro que você arranca a máscara, é o choro que você fala assim, não, realmente eu sou o pior pastor que eu poderia ser. Eu sou o pior marido que eu poderia ser para minha esposa. Eu sou o pior pai que eu poderia ser para os meus filhos. Deus olha para mim, Ele deve esperar tanto de mim, mas eu não consigo corresponder. E é o choro onde eu começo a arrancar essa máscara de uma falsa espiritualidade. É o choro onde eu começo a arrancar essas roupas, essas vestimentas que fazem com que os outros pensem que eu sou melhor do que eu realmente sou. É o choro que faz com que as pessoas olhem para mim como de fato um homem que sou, um pecador que sou. Então é esse choro que tira um peso de cima da gente. Porque agora eu não preciso tentar provar mais nada para você. Você sabe que eu sou pecador. Você sabe que eu falho. Você sabe que eu erro. Então agora eu estou me sentindo mais leve. Porque embora eu seja esse pecador,
E embora eu esteja lutando, buscando, o Senhor olha para mim e diz assim: tu és meu filho amado, que me dá muito prazer, não porque faz, mas porque é filho. Aí eu olho para os meus irmãos e eles estão lá, com os braços abertos para mim, sabendo que eu falho, sabendo que eu erro. É o choro que liberta. Quantos de nós não estamos aqui sobrecarregados, porque a gente tem que manter uma imagem o tempo todo, uma imagem de uma determinada maturidade, uma imagem de uma determinada seriedade, uma imagem de uma pessoa que não é quebrada, sabe? Uma pessoa que está sempre ali pronta para tudo, e a gente tem que manter essa imagem. É tão duro isso, é tão difícil, e o Senhor está falando para você: abre mão disso, não vale a pena, eu te conheço. Agora para pensar, se o Senhor conhece o teu coração, se Deus conhece a tua mente, Jeremias diz que o Senhor esquadrinha a nossa mente, o salmista diz que não tem para onde fugir da presença de Deus. Se Deus conhece o seu coração, por que eu vou tentar enganar os meus irmãos? Se Deus me conhece, por que eu vou tentar enganar você? Me diz uma coisa, você pode me dar perdão de pecados? Pode? Eu posso te dar perdão de pecados? Eu posso te dar a salvação? Eu posso te garantir a vida eterna? Quem que pode fazer isso? Jesus. E Ele conhece você. Então, se Jesus me conhece, e se é Ele que realmente importa, e Ele sabe quem eu realmente sou, por que eu vou enganar quem não pode fazer nada por mim? Por que eu vou tentar enganar você que não pode me dar perdão de pecados, e que não pode me dar a vida eterna, e que está na mesma condição que eu? Sabe o que eu tenho que fazer? É ser o primeiro a abrir mão, é ser o primeiro a me despir, porque quem sabe eu fazendo isso, você se encoraja a fazer também. Quem sabe eu fazendo isso, você também decide viver. E quem sabe na sua casa, você não vai ser o primeiro a abrir mão de uma falsa espiritualidade, abrir mão de uma religiosidade e poder revelar o seu coração. Esse é o choro, querido, que te leva para o segundo estágio da felicidade. Amém até aqui? O terceiro princípio que eu aprendo aqui no texto, ouvindo Jesus, é que felizes são os... Vocês vão ter que pregar junto comigo hoje, porque quando você fala eu tomo água. Felizes são os... porque eles herdarão a terra. Querido, olha que paradoxo incrível. A Bíblia é incrível. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar entediado. A Bíblia é incrível, porque ela quebra todos os meus conceitos. A Bíblia me ensina coisas novas todos os dias. E ela está falando assim: os mansos herdarão a terra. Mas não foi isso que eu aprendi no mercado de trabalho. Não foi isso que eu aprendi na escola. Eu aprendi que eu tinha que ser uma pessoa dura. Eu aprendi que eu tinha que ser uma pessoa sagaz. Eu aprendi que as coisas são conquistadas por pessoas que têm fome, por pessoas que correm atrás, por pessoas que lutam pelos seus direitos. Mas aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: que a terra será dos mansos. Como que isso pode ser uma verdade? Como que isso pode ser uma realidade? Eu aprendi que para ser grande eu tinha que ser servido. Então eu tinha que correr para conseguir alcançar um cargo de chefe na empresa, para eu ser grande, para eu ser servido. Aí vem Jesus e fala assim: grandes são os que servem. E o interessante é que a Bíblia é tão maravilhosa que quando a gente começa a praticar, o negócio vira realidade. Era muito mais fácil, era muito mais simples, era muito mais leve. Eu não precisava bater em ninguém para ser grande, eu não precisava puxar o tapete de ninguém para crescer, eu não precisava tentar roubar o do outro para pegar o lugar dele. Era só eu ter servido todos, e aos poucos Deus me colocaria no lugar que Ele quer. Era para ter sido muito mais leve. E aqui Jesus está nos ensinando sobre a mansidão. A terra, a Bíblia está dizendo que não vai ser conquistada por aqueles que usam a força do braço. A Bíblia está dizendo que a terra não vai ser conquistada por aqueles que fazem manipulação verbal. Que a terra vai ser conquistada por aqueles que dão a segunda face. Que a terra vai ser conquistada por aqueles que caminham uma segunda milha. Que a terra será conquistada por aqueles que confiam em Deus. Porque eu posso ir ali, e eu posso até com o meu salário, com o meu trabalho, comprar um pedacinho de terra. Mas sabe o que pode acontecer amanhã?
alguém lá e invadir essa terra. Que garantia eu tenho? Não tenho nenhuma. E a Bíblia está dizendo para a gente, olha, a verdadeira conquista não é a conquista de vocês, porque aquilo que vocês conquistam pode se perder, mas aquilo que eu vou dar para vocês, ninguém nunca irá tomar. Aquilo que eu entregar para vocês, eu vou guardar enquanto vocês dormem. Eu vou proteger ainda que vocês não podem. Então os mansos herdarão a terra. Os mansos não conquistarão, os mansos herdarão a terra. Agora me diz, o que vale mais a pena? Você conquistar, ficar cansado, exausto, perder o casamento, perder os filhos, mas conquistar, ou ter uma vida leve e herdar? Olha a promessa que Deus tem para você. Sabe, o salmista no Salmo 23, olha o que ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor me leva às águas tranquilas. Tem muita gente aqui desesperado por águas tranquilas, tem muita gente aqui correndo atrás de águas tranquilas. Não, eu vou passar num concurso público para ter estabilidade, porque eu quero águas tranquilas. E aí passa 10, 15, 20 horas estudando, trabalhando, se matando para ter águas tranquilas. E o salmista está falando: o Senhor me levará às águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha é um animal indefeso, e a ovelha tem medo de água corrente. E o pastor dessa ovelha conhece o coração dela, e sabendo dos anseios do coração dela, leva ela às águas tranquilas. O pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes. Hoje a gente está trocando de emprego. Onde é que paga mais? Quem é que me dá um benefício? Quem é que me dá um iFood? Quem é que me dá um Gympass? Onde é? Me dá aqui. E a gente está correndo atrás de um pasto verdejante. O Senhor me leva ao pasto verdejante. Era uma região árida essa. Era uma região difícil de ter um pasto verdejante, mas a ovelha não precisava ficar ansiosa. A ovelha não precisava do desespero, porque o Senhor já conhecia o pasto verdejante. Querido, um filho de Deus, ele é guiado por Deus. Um filho de Deus não é pego de surpresa. Deus guia seus filhos, Deus dirige seus filhos, Deus faz com que os seus filhos tomem decisões melhores, decisões mais acertadas. Mas sabe o que eu e você precisamos nessa manhã? Urgentemente, de pobreza espiritual, para falar para Deus assim: eu não sei tomar essa decisão, eu não vou nem tentar tomar essa decisão sozinho. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Nós precisamos dessa pobreza espiritual para, antes de sair de casa e procurar um emprego, falar: Deus, se o Senhor não me dirigir, eu vou ficar o dia inteiro entregando currículo, eu vou perder o meu tempo, mas o Senhor sabe o que o Senhor tem para mim, me leva no lugar certo. Deus, eu vou ficar aqui desesperado, correndo atrás de cliente, mas o Senhor sabe quem precisa do meu serviço, e o Senhor sabe o que eu tenho a oferecer. Me conecta com as pessoas certas. Sabe o que eu e você precisamos? De pobreza espiritual. Deus, eu vou ter uma conversa com a Priscila, é uma conversa difícil. Eu posso tentar, e ainda assim a conversa não fluir. Mas Pai, se o Senhor pode, toca no coração dela, toca no meu coração, e já abençoa essa conversa que teremos. Eu e você precisamos de pobreza espiritual. Eu e você precisamos do choro que liberta, do choro que arranca as máscaras. E eu e você precisamos então desenvolver essa mansidão. Sabe por quê? A mansidão é consequência da pobreza espiritual. Quem não é pobre espiritual, quem se acha maior e melhor do que os outros, não consegue ser manso, porque ele pensa que está acima. Não, eu sou melhor que você, você errou, você tem que ser punida. Você fez isso, e isso é inaceitável, agora você precisa arcar com as consequências disso. Mas um pobre de espírito, ele pensa assim: eu poderia estar no lugar dela, e se eu tivesse, talvez eu teria tomado a mesma decisão. Então como é que eu posso bater? Poderia ser eu, e se fosse eu gostaria que alguém estivesse me batendo ou me levantando, me abraçando ou me criticando. Então a mansidão é consequência de alguém que é pobre de espírito, de alguém que sabe que depende de Deus. Ó Deus, hoje é fulano que está desempregado, mas poderia ser eu poderia estar passando por essa crise, e se fosse eu, o que eu gostaria de receber? O julgamento da família, o julgamento dos amigos, ou um alívio, ou um refrigério? O que eu e você precisamos nessa manhã é de pobreza espiritual.
O que eu e você precisamos nessa manhã é o choro que nos liberta. O que eu e você precisamos nessa manhã é exercermos a mansidão para com os outros. Eu não sei por que você está com essa cara hoje. Eu não sei por que você está assim, tão ríspido. Eu não sei por que você falou comigo desse jeito. Mas olha, eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para dizer para você, vamos juntos? Eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu estou disponível para te socorrer. O quarto princípio. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha a construção de Jesus Cristo. Olha a linha que Jesus Cristo está criando, o raciocínio dele, para que você possa entender o lugar que Deus quer te levar. Total dependência de Deus gera arrependimento. Me perdoa, Deus, por alguma vez eu ter pensado que fui eu. Me perdoa por ter pensado que eu era melhor e maior. Uma vida de total dependência gera arrependimento. E arrependimento gera bondade. Arrependimento gera mansidão. Arrependimento gera misericórdia. E arrependimento gera alguém que tem sede e fome de justiça. Quem não conhece a Deus é alguém que tem fome e sede de autojustiça. É alguém que vive buscando a sua justiça própria. Eu não achei legal o jeito que você falou comigo. Eu não achei legal a maneira como você me tratou. Eu não gostei de não ter sido reconhecido pelo que eu fiz. É alguém que vive buscando a sua autojustiça. Mas alguém que é pobre de espírito, que sabe que tudo que está vivendo é por causa de Deus. Alguém que se arrependeu, tirou a casca, tirou a falsa espiritualidade. Alguém que é manso com os outros, agora vai buscar a justiça de Deus. Olha, você está desempregado? Vamos lá. Deixa eu pegar o seu currículo, deixa eu atualizar para você. Deixa eu te conectar com alguns amigos. Olha, você está passando fome? Vem cá, deixa eu compartilhar um pouco do meu conhecimento financeiro com você. Deixa eu te ajudar na sua administração familiar. Olha, você está desatualizado no mercado? Eu vou financiar para você uma atualização na sua área. Olha, vem cá, você está passando por uma dificuldade no seu casamento? Deixa eu conversar um pouco com você. Deixa eu orar por você. Mas isso é consequência de alguém que é pobre de espírito. É alguém que sabe do que Deus fez por ele e agora quer fazer pelos outros. Gente, amor não se improvisa. Nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus. Se você não considera-se pobre o suficiente para entender tudo que Deus fez por você, você não vai querer fazer nada por ninguém, porque você vai achar que tudo que você tem é mérito seu. Então, se é mérito meu, o outro só pode ter por mérito dele. Mas quando eu entendo que Deus me deu condição de estudar, que Deus me conectou com algumas pessoas para que eu pudesse ser promovido, que Deus abençoou para que o meu salário caísse, que Deus me deu saúde para continuar trabalhando, eu começo a olhar para tudo isso e eu começo a pensar, Deus, isso tem que desaguar em alguém. O Senhor está me dando tanto, eu preciso fazer alguma coisa por alguém. E é interessante porque a Bíblia diz o seguinte, querido: se você busca em primeiro lugar o reino dos céus, a justiça de Deus, todas as coisas vos é acrescentada. Então nós que somos filhos de Deus não precisamos ter medo de doar. A generosidade é a nossa teologia da prosperidade. Eu e você não temos que ter medo de repartir, porque a Bíblia nos ensina que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E mais nós recebemos quando damos, porque mais o nosso coração se torna fiel à vontade de Deus. E menos o que Deus nos dá tem risco de nos fazer perder, ou de nos levar à perdição. Então nós precisamos dessa pobreza espiritual, dessa total dependência de Deus, para que a gente possa viver uma vida cristã de verdade. Felizes são os que têm essa consciência. Sabe por quê? Porque você não precisa acordar amanhã desesperado. Você sabe que Deus cuida de você. Felizes são os pobres de espírito, porque sabe que o justo nunca mendigará o pão e nem o filho do justo. Felizes são os pobres de espírito, porque sabe que o pastor os leva às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Felizes são aqueles que focam no reino, porque enquanto estão focados no reino e na justiça de Deus, eles só vão recebendo todas as coisas que o Senhor vai acrescentando.
Aí Deus manda uma promoção, você não está nem esperando. Deus manda um recurso, você não estava nem contando. Deus manda um presente, puxa vida, que surpresa, eu nem esperava receber, porque eu estou buscando o reino de Deus, e Deus vai me acrescentando as minhas necessidades. Felizes são os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Olha que coisa mais linda é a palavra de Deus. O quinto princípio é: felizes são os misericordiosos, porque estes alcançarão o quê? Felizes são os... A gente tem que cumprir um combinado aqui, eu preciso tomar água, gente. Felizes são os... Por quê? Olha a progressão do crescimento espiritual. Em que ponto desse crescimento espiritual você está hoje? Não tem problema você chegar à conclusão de que você precisa viver o primeiro ponto. O problema é você sair daqui sem a ficha ter caído. O problema é você sair daqui e permanecer como está. Mas aqui Jesus nos ensina sobre maturidade espiritual. A misericórdia vem em quinto lugar, porque só será misericordioso quem entender que é pobre de espírito, e tão pobre, mas tão pobre que ele chora. Gente, olha a minha condição de miséria. Deus, miserável homem que sou, não retires de mim o teu espírito. Deus, tem graça da minha vida, tem misericórdia. Tua palavra diz que elas se renovam, que a tua bondade, a tua fidelidade irão me perseguir todos os dias da minha vida. Deus, eu preciso do Senhor e só do Senhor. Porque se o Senhor declarar uma palavra sobre a minha vida nessa manhã, eu sou curado. Se o Senhor declarar uma palavra sobre a minha vida nessa manhã, meu casamento é restaurado. Se o Senhor falar uma palavra sobre a vida dos meus filhos, eles vão viver uma vida extraordinária. Eu preciso só do Senhor, só do Senhor. E agora que chora, exerce mansidão. E alguém que exerce mansidão luta por justiça social. E alguém que luta por justiça social desenvolve misericórdia. Nada nos impulsiona a ajudar mais alguém do que saber que a gente já foi ajudado. Nada nos faz ajudar alguém que está passando por um divórcio, alguém que já passou por isso e sabe a dor que é. Nada nos impulsiona a ajudar mais alguém que está passando por um luto, do que alguém que já passou por um luto e sabe do vazio que é. Nada nos impulsiona a ajudar mais alguém que está desempregado do que um homem que já passou pelo desemprego e ficou desesperado pela sua família. Nada nos impulsiona a ajudar mais o outro do que reconhecer que você foi ajudado. Agora, olha para a sua vida e me diz, quantas pessoas não te ajudaram até hoje? Com uma palavra como essa que eu estou dando para você nessa manhã, ou às vezes pegando a sua mão e te direcionando, ou às vezes literalmente carregando você nos braços, ou muitas vezes colocando pão na sua casa, outras vezes pagando ou financiando um estudo, abrindo uma porta para você, te conectando com uma pessoa. É muito egoísmo e é muita cegueira chegarmos a esse ponto da vida e pensarmos que chegamos aqui sozinhos. O que seria de mim enquanto pastor, se não fosse o pastor André Fontana, que investiu tantos anos, tanto recurso na minha vida? O que seria dessa igreja, se não fosse tantas pessoas que passaram neste lugar? Nós nem estaríamos sentados aqui, porque esse banco não foi você que comprou, não foi eu que comprei, e quem comprou nem vivo está para contar a história, mas a gente está contando a história dele, porque ele decidiu investir no amanhã. O que seria de nós se não fossem as pessoas? O sexto princípio é: felizes são os, porque estes, meu Deus, uau, olha isso, os limpos de coração verão ao Senhor. Que privilégio! Sabe, eu quero ser como Moisés, que corre o risco da morte, que corre o risco de ser morto, mas está dizendo: Deus, me mostre a sua glória. Eu quero ser como Oséias, que disse: Deus, eu quero prosseguir em te conhecer. Eu não estou satisfeito com o nível espiritual que eu estou, eu preciso ir além. Eu preciso ser um homem que tem fome e sede da presença de Deus, um homem que o coração é tão puro que os olhos verão ao Senhor.
A Bíblia diz, querido, que nós devemos ser irrepreensíveis. Sabe o que é ser irrepreensível? É você estar acima da repreensão. E sabe quem está acima da repreensão? Alguém que não pode ser repreendido. Como chegar nesse nível? Como viver essa vida? Deixa eu tranquilizar o seu coração, porque ser irrepreensível não é ser alguém que não erra. É impossível. Eu e você erramos e vamos continuar errando até Jesus Cristo voltar e nos dar um corpo glorificado, liberto da influência do pecado. Então, o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é: eu errei com a Cíntia, Cíntia, me perdoa. Aí alguém vem falar que eu errei? Não, eu já consertei. Eu estou acima da repreensão, porque eu errei, mas consertei o meu erro. Você hoje está acima da repreensão? Ah, mas eu estou devendo, eu tenho uma dívida muito grande, eu não tenho o dinheiro todo para pagar. Vai lá e negocia. Vai lá e dá o primeiro passo. Se alguém chegar e falar para você: ah, mas você tem um nome sujo. Não, mas eu já dei o meu primeiro passo. Eu já sentei, já renegociei, já estou me organizando, já estou pagando, eu estou irrepreensível. Ah, mas fulano não me perdoou. Mas você foi lá e pediu perdão? Então você está irrepreensível, você fez a sua parte. Olha para a sua vida hoje. Você está irrepreensível ou tem áreas na sua vida que você pode ser acusado? Ou tem áreas na sua vida que você pode ser, de alguma maneira, repreendido por alguém? Davi sabia disso e ele orou dizendo assim: Deus, cria em mim um coração puro. Nós precisamos pedir a Deus por um coração puro. Não é um carro novo, não é uma casa nova. Não tem problema você orar pedindo a Deus essas coisas, não tem problema. Só que antes dessas coisas tem que orar falando: Deus, cria em mim um coração puro. Me dá um coração manso e humilde como o teu. Me ensina a ser como o Senhor é. Jesus disse aos fariseus: vocês limpam o exterior, mas o vosso interior é cheio de maldade. Sonda, Deus, o meu coração e me conhece. Prova os meus caminhos, porque às vezes eu estou aqui falando de uma espiritualidade que eu não vivo. E muitas vezes eu até acredito no que eu falo. Aí eu preciso dizer: Deus, prova os meus pensamentos. Prova as minhas intenções, porque às vezes eu estou achando que eu estou fazendo bem, mas estou fazendo mal. Às vezes eu acho que eu estou bem motivado, mas não estou. Eu estou com interesse naquilo que está acontecendo. Então prova o meu coração, vê se eu não estou tentando me salvar, me proteger e me guardar, porque o Senhor mandou eu dar a vida pelos meus irmãos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procede a tua vida. Limpos de coração é uma consequência dos pontos anteriores. É de alguém que já se despiu de todo orgulho e vaidade. É alguém que já chorou pela sua miséria. É alguém que já exerce mansidão. É alguém que já exerce justiça, bondade. Limpos de coração é alguém que não esconde mais nada de Deus. Não é o perfeito, mas é alguém que não esconde nada de Deus. Limpos de coração me lembra alguém como Davi, um homem com uma vida toda errada, mas que estava lá com o rosto no chão, dizendo: Deus, cria em mim um coração puro. Eu olho para Davi e eu lembro, sabe de quem? De mim, não é de você. Eu olho para Davi naquela cena, depois de adulterar, depois de cometer todas aquelas loucuras, eu lembro de mim, e eu falo: Deus, eu também sou um homem pecador, de impuros lábios. E eu falo: Deus, me dá um coração como o coração desse homem. Me dá essa mesma ousadia espiritual de colocar o meu rosto no pó, no chão. Quebra esse meu orgulho que me mantém ereto, de pé, com o peito estufado e o nariz levantado. Me quebra e me põe de joelhos no chão. Coloca meu rosto no chão. Cria em mim um coração puro. Me lava e eu serei branco como a neve. Não retires de mim o teu espírito. Eu preciso aprender a orar como esses homens oraram. O sétimo princípio para a felicidade: felizes são os, porque serão chamados que Deus. Felizes são aqueles que promovem discórdia. Felizes são aqueles que colocam um irmão contra o outro. Felizes são aqueles que aproveitam de uma falha do irmão para desmoralizar ele.
Felizes são aqueles que subtraem no outro a sua autoridade? Não, felizes são os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que veem dois irmãos quebrados e promovem a reconciliação. 2 Coríntios 5:17, tudo isso provém de Deus, que nos deu o ministério da reconciliação. Felizes são aqueles que promovem a paz. Sabe por que eu e você podemos promover a paz? Porque hoje existe paz com Deus e nós temos a paz de Deus. Sabe quem não promove a paz? Quem está vivendo uma guerra dentro de si. Quem está em guerra com Deus, quem está em guerra consigo, não consegue ter paz com seu irmão. Eu não julgo você que hoje está promovendo a guerra. Eu não condeno você que hoje promove a guerra na sua casa, a guerra no seu ambiente de trabalho, a guerra na igreja. Sabe por quê? Porque eu sei que você só está fazendo isso porque você está em guerra consigo mesmo. Você está em guerra com Deus. E eu estou aqui para te dizer, você não precisa ter guerra com Deus porque Ele te ama. Porque Ele escolheu te adotar como filho, mesmo você sendo pecador, Ele decidiu te abraçar. Ele decidiu te trazer para perto. Você não precisa mais ter essa guerra, porque você tem a paz de Deus em você. A paz é fruto do Espírito Santo. Você hoje pode promover a paz, amém? Quantos aqui querem ser promotores da paz? Talvez você que está aqui me ouvindo nessa manhã, talvez a sua ficha precisa cair. Talvez a tua cegueira precisa ser desfeita, porque talvez você está promovendo a guerra sem saber. Talvez você está promovendo inimizade sem saber. Talvez você está promovendo a desunião sem saber. E o Espírito Santo quer te mostrar que são os filhos de Deus que promovem a paz. E que se você é filho dele, você precisa ser um promotor da paz aonde você está. Oitavo princípio, felizes são os... porque deles é o reino dos céus. Tem alguém perseguido aqui nessa manhã? Glória a Deus, glória a Deus. Se você não está sendo perseguido, você está vivendo a vida errada. Você está fazendo alguma coisa errada. Você está sendo confundido com aqueles que não são filhos de Deus. Você está sendo confundido com os normais, com aqueles que seguem a maré, o fluxo desse mundo. Porque quem anda contra a maré vai ser perseguido naturalmente. Mas felizes são aqueles que são perseguidos em meu nome. Já foi para o interior de Minas Gerais? Já deixou a luz da casa acesa à noite, no meio da escuridão? O que acontece com a luz? Ela atrai insetos. A luz atrai insetos. Tem muito inseto perto de você? Tem muito enviado de Satanás para tentar destruir você? Glória a Deus, eu estou vivendo a vida certa. Eu estou vivendo uma vida que glorifica a Deus. Eu estou sendo luz do mundo. Já viu uma árvore cheia de frutos? Toma pedrada o tempo todo. Agora deixa eu te perguntar, a luz quando o inseto chega perto dela, ela apaga? Não. E a árvore que toma pedrada, ela pega a pedra e devolve na pessoa que tacou? Não. A luz, mesmo com os insetos, continua sendo luz. E a árvore, mesmo tomando pedrada, ela continua dando o seu fruto. Não tem a ver com os outros, tem a ver com quem você é. Não tem a ver com o ambiente que você está, tem a ver com quem você é. Não tem a ver com o que as pessoas falam a teu respeito, tem a ver com quem você é. Tem a ver com aquele que habita em você. Por causa dele e por ele, eu consigo te abraçar mesmo você me traindo. Eu consigo te amar mesmo você falando mal. Eu consigo estender as minhas mãos mesmo você me atacando. Por causa dele e por ele são todas as coisas. É isso que Jesus espera de mim. É isso que Jesus espera de você. Um cristão perseguido nunca deveria abandonar aquele que o persegue. Pelo contrário, deveria ser constante no seu amor. Como você tem reagido à perseguição? Como você tem reagido às críticas? Como você tem reagido àqueles que te atacam? Ah, mas será que vale a pena? Vale, porque a Bíblia diz que grande é a nossa recompensa. Grande é a recompensa e ela é grande nos céus. Presta atenção nisso. Essa verdade pode mudar a sua vida. Jesus, quando fala de felicidade,
Ele não está falando de prazer e nem de satisfação. O compromisso de Cristo comigo e com você não é fazer que você acorde pulando, ande saltitando. O compromisso de Cristo comigo e com você não é fazer com que você tenha momentos de prazer ao longo do seu dia, ou que você nunca chore. O compromisso de Cristo comigo e com você é que nós vivamos uma vida plena, é que nós possamos transbordar na vida dos outros, é que nós possamos derramar aquilo que nós temos recebido de Deus. O compromisso de Cristo com a igreja é que ela não precisa mais lutar e lidar com seus vazios, com as suas carências, com as suas cobiças. O compromisso de Cristo conosco é nos encher de tal maneira que eu não preciso mais da palavra de afirmação, eu não preciso mais do aplauso. Tendo a palavra de afirmação ou não, tendo aplauso ou não, eu estou aqui para impulsionar você. Eu estou aqui para encorajar você, eu estou aqui para levantar você. Nesse mundo onde todo mundo quer ser flecha, Deus está levantando crentes para ser arco. Então eu vou enviar você para cumprir o seu propósito, para viver a sua missão, para receber aquilo que o Senhor tem para você. Sabe quem tem compromisso com o seu prazer? É o vendedor de drogas. Sabe quem tem compromisso com a sua satisfação imediata? É o vendedor da concessionária, é o dono do bar, é o dono do prostíbulo. Pensa comigo, um cara que morreu de overdose, morreu como? Morreu no barato, morreu no prazer. Então será que o prazer é isso tudo mesmo? Ele tomou um barato, alucinou, curtiu e morreu. Morreu com prazer, mas nunca foi uma pessoa completa. Morreu no prazer, mas nunca foi uma pessoa realizada. Morreu no prazer, mas nunca foi uma pessoa satisfeita. Morreu com prazer, mas nunca viveu uma vida de propósito. Não experimentou o significado. Cristo não tem prazer, não tem compromisso com o seu prazer. Cristo tem compromisso com a sua vida eterna. Embora você não tenha prazeres, você tem significado. Embora você esteja chorando, você é filho. Embora você esteja passando por lutas e dificuldades, você está vivendo uma vida de propósito. E embora você esteja passando por crises e por desertos, a vida eterna está chegando. Ele está preparando as nossas moradas, Ele voltará para nos buscar. Esse é o compromisso do Senhor com a sua igreja, a vida eterna. Feche os seus olhos. Aqui Jesus não está declarando o estado de espírito dessas pessoas. Aqui Jesus está falando o que Ele pensa dessas pessoas. Jesus está falando assim: eu penso que mais do que feliz é o pobre de espírito, porque ele vai herdar o meu reino. Eu penso que mais do que feliz é o que está chorando, porque eu vejo ele sendo consolado. Jesus está declarando o que Ele pensa no tempo futuro a teu respeito. Sabe o que Jesus pensa? Sabe o que Jesus vê? O pobre de espírito recebendo a maior herança dessa terra. A maior herança que um dia alguém pensou, a maior herança que já existiu. Sabe o que Jesus vê? Ele vê os que choram sendo abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Os mansos recebendo a terra, os misericordiosos recebendo a misericórdia, os limpos de coração enxergando a Deus, os pacificadores sendo chamados de filhos, e os perseguidos recebendo a coroa do reino. E o versículo 12 termina com ele dizendo assim: alegrem-se, exultem, alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Querido, eu não poderia terminar esse culto sem antes fazer um apelo. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja correndo atrás da felicidade. Talvez você está aqui nessa manhã esteja pensando que a sua vida não é boa, que você não tem felicidade, que embora você passe por momentos de prazeres na vida, a sua vida ainda não tem significado. Você não pode sair daqui carregando essa angústia dentro de você.
Você não pode sair daqui com o seu coração entristecido, abatido, com a sua fé estremecida, com a sua esperança indo por água abaixo. Você não pode sair daqui. Jesus não quer que você saia daqui dessa maneira. Jesus quer fazer algo novo na sua vida nessa manhã. Jesus quer inaugurar uma nova estação na sua vida. Ele quer te dar a verdadeira felicidade. E se hoje você quer receber essa verdadeira felicidade, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui na frente, para que nós possamos terminar esse culto clamando para que os céus se abram e a verdadeira felicidade do Senhor venha como fruto do Espírito sobre a sua vida. Tem alguém? 1, 2, 3. Quem é a primeira pessoa que precisa encontrar a verdadeira felicidade nessa manhã? Fica de pé onde você está, eu quero orar por você. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Tem mais alguém que precisa encontrar a verdadeira felicidade nessa manhã? Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Permaneça de pé. Nós queremos clamar a Deus pela sua vida. Pai, ainda que a igreja esteja de olhos fechados, e ainda que nós não consigamos ver, aqueles que estão de pé, o Senhor sabe quem são. O inimigo sabe, porque está vendo essa pessoa se posicionar no mundo espiritual. Tem pessoas aqui nessa manhã abrindo mão da escravidão desse mundo, abrindo mão da escravidão do mercado, do consumo, dos prazeres terrenos, dizendo: Deus, não mais, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, Pai. Pai, felizes são os pobres de espírito. E aqueles que estão de pé são os pobres de espírito nessa manhã, que não deixaram a vergonha interromper esse processo espiritual, que não deixaram o orgulho interromper esse processo espiritual. Aqueles que choram, eles serão consolados pelo Senhor. Então, Deus, eu peço ao Senhor que se rasgue os céus, que o teu reino venha sobre nós, que a tua presença seja abundante no nosso meio, que o teu Espírito Santo bata a porta de cada coração, que o Senhor quebre as nossas cegueiras, que o Senhor, Deus, desfaça cada coração petrificado. Eis que estou à porta e bato. É Jesus que está batendo, querido, e se Ele está batendo, abra a porta e deixa Ele entrar. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, deixa o Espírito Santo fazer morada na sua vida, deixa Ele trazer a paz, deixa Ele trazer a alegria, porque a paz e a alegria é fruto do Espírito Santo. Essa é a verdadeira felicidade.